Irmãos, vamos abrir em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, a partir do versículo 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu o caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e converter-te das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, graças te damos pela sua palavra, Senhor. Venha sobre nós, ó Pai, nos ajudar. Venha nos revelar, nesse momento, mais do teu Filho Jesus Cristo. Conceda a todos nós, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de Cristo, ó Pai. Para que nós possamos ver o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós somos gratos a Ti por esse tempo e entregamos eles nas Tuas mãos. Oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Esta passagem aqui nos mostra quando Paulo estava diante do rei Agripa, falando aquela visão celestial que ele teve, aquela revelação tão preciosa que mudou a vida do apóstolo Paulo. Toda essa leitura que nós fizemos aqui, eu sei que os irmãos já conhecem muito bem essa passagem, mas ela é tão rica para nós. Tão rica, irmãos, e nos ensina tantas coisas. Porque a necessidade que todos nós temos é de ter uma visão celestial. Uma visão ampla, uma visão somente de Cristo. Então, quando Paulo, contando este momento em que o Senhor encontrou ele, toda essa leitura que nós fizemos, eu gostaria que você prestasse bem atenção no verso 19. Ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial.
Você percebe que quando Paulo ele teve esse encontro com o Senhor, imediatamente ele tomou uma posição. E ele dizia essas palavras: não fui desobediente à visão celestial. E isso você percebe que ele estava dizendo daquilo que o Senhor Jesus Cristo chamou ele para realizar. Levar a palavra e ser um testemunha vivo do Senhor. Mas a centralidade dessa leitura que nós fizemos aqui, irmãos, é o verso 19. Porque quando Ele nos chama, nós não podemos ser desobedientes. Quando Ele abre os nossos olhos, irmãos, para a Sua palavra, não podemos ser desobedientes à visão celestial. Porque nós estávamos cegos, irmãos, e Ele nos deu visão. Ele abriu os nossos olhos para Ele mesmo. Você se lembra que situação que nós nos encontrávamos no pecado? E Ele abriu os nossos olhos. É esta visão, meus irmãos, que quando Paulo está aqui contando ao rei Agripa. Uma visão que nos mostra que ele sofreu, ele padeceu, ele alcançou misericórdia e socorro de Deus, e ele diz que permanece até o dia de hoje, obediente a esta visão celestial que um dia veio até ele. Irmãos, se nós olharmos para o que Paulo escreveu ali em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate. Os irmãos sabem ali. Eu queria deixar bem claro para os irmãos o que é ele dizer: eu combati o bom combate. Nós achamos que um verso como este, ele é para nós, no caso. Irmão, se você olhar para o que o apóstolo Paulo passou, que combate que é esse? Paulo combateu contra as feras selvagens que estavam em Éfeso, contra os gentios incrédulos idólatras, contra os judeus incrédulos, contra as forças do mal e do mundo. Foi isso que ele disse. Combati o bom combate. Amados irmãos, precisamos compreender que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não é um evangelho doce, não é um evangelho de açúcar, aonde nós não vamos ficar doentes, irmãos. Nós não vamos sofrer, nós não vamos padecer. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que nos rasga, irmãos. É aquele que entra e penetra em nós e divide alma e espírito. Esse é o Evangelho de Cristo, irmãos. Não é um evangelho açucarado que você tem ouvido, onde todos nós já ouvimos muito por aí afora. O Evangelho onde nós vamos alcançar aquilo que o nosso coração assim deseja. Não é isso, irmãos. Quando nós olhamos para a realidade do Calvário, daquilo que Cristo fez por nós, nós éramos cegos. Ele abriu os nossos olhos. Ele nos leva a uma realidade onde eu e você, quando cremos, passamos da morte para a vida. Você se lembra muito bem sobre isso. Estávamos perdidos num tramadal de lama. Estávamos presos por causa do pecado. E Ele nos tirou de lá, irmãos. Através daquela obra grandiosa de Cristo no Calvário. Aonde todos nós que cremos, temos uma nova regeneração. Temos um novo coração dado por Ele, irmãos. É que abriu os nossos olhos para a salvação. Não temos palavras para expressar a Ele sobre isso. Além disso, irmãos, temos sim responsabilidades sobre isso. Muitas responsabilidades. Volto a dizer aos irmãos, nós temos que compreender, irmãos, que o Evangelho de Cristo é aquele que nos fere, irmãos. É aquele que penetra em nós. Como o escritor aos Hebreus escreve lá, aquela adaga de 2 gumes, irmãos, que entra em nós. Por que nós procuramos um evangelho onde satisfaz os nossos desejos?
Não é esse evangelho que Jesus Cristo nos anunciou, irmãos. Não é esse evangelho onde Paulo estava aqui testemunhando diante do rei Agripa. Não era esse. Mas sim um evangelho aonde Paulo estava sendo traspassado pela palavra de Deus. E é este evangelho, irmãos, que veio até nós, que abre os nossos olhos, que nos dá uma visão celestial, aonde nós vamos ver Cristo glorificado, irmãos. É isso que nós temos que entender. Porque olhamos esse texto, combati o bom combate. Que combate é esse, irmãos? Talvez achamos que o que nós estamos passando é algum combate. Irmão, nada o que acontece na vida de outra pessoa, aquilo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, nada o Senhor vai dar alguma coisa em nós que nós não podemos suportar, irmãos. Tudo que Ele levar em nós, Ele nos dá a condição de suportar. Porque se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, vamos dizer o seguinte: eu não tenho condição de viver igual esse homem viveu. Não tenho condição. Mas a centralidade da vida do apóstolo Paulo é Cristo. E esta é a mesma centralidade que eu e você tem que ter, irmão. Porque Ele nos salvou para isso. Será que apenas, irmãos, Ele nos salvou de uma condenação eterna? Não é isso, irmãos. Tem uma oração tão maravilhosa de uma irmã do passado, do século VIII, chamada Rábia. Ela orou da seguinte forma uma vez: se eu te servir, Senhor, por medo do inferno, lança-me no inferno. Se eu te servir, Senhor, por causa do paraíso, exclua-me do paraíso. Mas se eu te servir, Senhor, porque o desejo do meu coração é te conhecer, não retira a tua face de mim. Irmãos amados, qual é o desejo do nosso coração? Nós somos salvos do quê? Apenas para a condenação do inferno, irmãos? Apenas por causa de um paraíso? Ou o desejo do nosso coração é conhecer o Senhor? Conhecê-lo, irmão? Se esse não for o desejo de nós de conhecer o Senhor, nós não vamos compreender qual é a obra tão grandiosa do Calvário. Não vamos compreender, irmãos. Precisamos estar diante do Senhor, pedindo a Ele, clamando a Ele, que Ele nos ajude. Aqui no livro de Judas, irmão de Tiago, Judas, o versículo 3, nos é dito assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, a vida cristã, ela é uma batalha espiritual, irmãos. Ela não é um lazer para ninguém. Ela não é um playground para ninguém, irmãos. Ou um passeio. Não, irmãos. A vida cristã, ela é uma batalha espiritual. De quando nós acordamos até o momento que nós vamos nos deitar, existe uma batalha espiritual em nós, todos os dias, irmãos. Se nós não compreendermos isso, nós vamos entender qual é o trabalho que Ele tem feito em nós. Irmão, nós somos salvos de uma condenação eterna. Nós somos salvos. Quem crê no Senhor, naquela obra que Ele realizou, nasce de novo. Quem crê tem um novo coração, irmãos. Um coração para viver uma vida diante do Senhor. Agora, de que forma? Com os nossos olhos abertos, contemplando o trabalho que o Senhor tem feito em nós. Contemplando, irmãos, cuidadosamente, o trabalho que Ele tem feito em nós, através do Seu Espírito. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde a apostasia já é nítida. Nítida, irmãos.
Não sei se você percebe o que tem acontecido por aí afora. Essa apostasia que Cristo falou, esse esfriamento da igreja é nítido, irmãos. É nítido. Eu confesso aos irmãos que eu olho isso e eu me entristeço com isso, irmãos. Tem hora que eu sofro com isso. Mas o Senhor disse que isso ia acontecer, irmãos. Quando você olha para a igreja de Laodiceia, irmão, você não sei o que você pensa sobre aquele texto. Que ele diz, você não é morno, você não é frio nem quente, você é morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Irmão, o que você pensa com um texto como esse? Eu confesso aos irmãos que eu estremeço diante de um texto como esse. Porque se eu não tiver uma vida mesclada com o mundo, e se eu tiver uma vida mais ou menos, eu não sou do Senhor, irmãos. Quem dera se eu fosse frio, que nem conhecesse Ele, ou quente, a ponto de desejá-lo. Mas Ele diz que não é nem isso, é morno. Tem uma vida mais ou menos, irmãos. Sabe o que significa isso? Mediocridade. É uma vida média. É isso que Ele nos diz ali. Irmão, se você olhar com um texto como esse e não clamar ao Senhor que Ele tenha misericórdia de mim e de você, irmão, nós vamos estar compreendendo o que é o trabalho da cruz em nós. Essa apostasia é nítida, irmãos. O que está acontecendo? Esse esfriamento que o Senhor disse, que o amor de quase todos esfriariam. Graças a Deus que Ele disse que quase todos. Porque tem alguns que permanecem fiel, amando o Senhor sobre todas as coisas. Não quer viver uma vida mesclada com o mundo. Uma vida de separação. Talvez nós entendemos o seguinte, vamos entender o que é santidade, santificação, é separado. Todos nós já temos essa palavra em mente. Aí você vê que Cristo veio pelo amor que Ele tem na sua igreja, irmãos. O que nós entendemos sobre igreja? Vamos olhar para o grego, eclésia. O que significa eclésia? Chamados para fora. Irmãos, nós somos chamados pelo Senhor para fora deste mundo, irmãos. Fora desse mundo. Por isso que se não for um desejo ardente no nosso coração, em conhecer Ele, em estar aos pés dEle, nós não vamos entender o que é que Ele disse, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sobre esta realidade, irmãos, podemos resumir a vida e o ministério de Paulo, quando ele disse para o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Você vê aí o artigo definido tão maravilhoso. Não é uma visão, e não são as visões, e sim a visão celestial, única. Ele não foi desobediente a essa visão. Irmãos, quando essa visão veio até você, quando ela veio até mim, não podemos ser desobedientes. Não podemos, irmãos. Não podemos viver uma vida, um cristianismo mesclado com coisas desse mundo, achando que estamos fazendo a vontade do Senhor, mas pelo contrário estamos fazendo a nossa vontade. Irmão, muitas das nossas orações, nós nos dobramos ao Senhor e clamamos a Ele, colocamos nossos pedidos e nós não esperamos o Senhor vier falar com nós. Nós temos que esperar, irmãos. Esperar Ele falar com todos nós. Muitas vezes as nossas orações têm que ser mais em silêncio. Ouvir o que Ele tem para nos dizer. Aquele exemplo de Samuel, tão jovem. Fala, Senhor, que o Teu servo te ouve. Será que isso está no nosso coração, irmãos? Nos dobrar diante dEle e dizer isso para Ele. Fala, Senhor, porque o Teu servo aqui está te ouvindo. Irmãos, se nós não entendermos o que a visão celestial faz em nós, não vamos compreender o que é o propósito, por que Ele levou nós a nascer de novo, porque Ele levou nós a termos uma vida regenerada. Para quê, irmãos? Existe um propósito para isso. Existe um eterno propósito de Deus. A igreja, irmãos, ela faz parte
desse eterno propósito. Mas o eterno propósito de Deus é uma pessoa, Cristo Jesus. Quando Ele diz para nós que um dia todas as coisas irão convergir nele. Tudo, irmãos. Ele é o eterno propósito de Deus. Ele, irmãos. Se você abrir comigo aqui em Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29, o verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Entendemos aqui o seguinte, irmãos: sem visão, o povo perece. É isso que ele está dizendo para nós. Mesmo nesse mundo natural, irmãos, ninguém pode ter sucesso na vida profissional se não tiver visão. Não é isso? Qualquer um que tem uma profissão, se ele não tiver uma visão daquilo que ele trabalha, ele não tem sucesso. Também, no reino de Deus, se eu e você não tiver uma visão celestial, nós vamos entender para que foi que Ele nos chamou. Para que foi que Ele nos chamou? Para que Ele nos levou a nascer de novo, irmãos? Para quê? Precisamos entender o que é isso. Para que Ele nos deu essa experiência de ter um novo coração? Para quê, irmãos? Precisamos ter um desejo de conhecer o Senhor mais e mais. Que os nossos olhos, irmãos, sejam abertos por completo, para que essa visão celestial ande com nós sempre, irmãos. Nós não iremos ver o Senhor com os nossos olhos naturais. Não. Nós vamos ver Ele apenas com essa visão celestial que vem em nós. Em Atos capítulo 22, abramos lá mais uma vez, livro de Atos. Atos 22, o verso 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisto, e até guardei as vestes do que os matava. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Aqui Paulo nada mais estava dizendo naquele momento em que esse homem chamado Ananias teve com ele. Porque Paulo, naquele momento que ele viu aquela visão celestial, ele ficou cego. E aquela voz veio a ele e disse que ele ia até Ananias, ele procurou esse homem. E você percebe que Ananias já fala: Saulo, irmão. E já tinha recebido a orientação do pai de que Saulo seria um homem muito usado por ele, e que ele era um homem levantado por Deus para levar esse evangelho aos gentios. Você vê que no começo aqui Paulo ficou com medo, porque ele falou assim: sai de Jerusalém, porque ele sabia: apressa-te, sai logo de Jerusalém,
porque aqui eles não vão receber o seu testemunho. Porque ele sabia, Paulo, que ele matava os cristãos, perseguia, colocava na prisão, e agora ele estava ali testemunhando de Cristo. E aí o que Deus disse para ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Isso é lindo para nós, irmãos. Ele não foi desobediente à visão celestial. A visão que veio até ele do alto. A visão que abriu os seus olhos para o Senhor. Podemos pensar o seguinte: quando Paulo recebeu aquela voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Isso penetrou o coração dele. Porque ele nunca perseguiu Jesus Cristo. Nunca, irmãos. Nesse exato momento ele pôde compreender que quando ele estava perseguindo aqueles que eram do caminho, que depois foram chamados cristãos, ele estava perseguindo também a Cristo. Ele pôde compreender isso. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí ele foi obediente a esta visão. Quando a visão celestial ela vem em nós, irmãos, ela destrói a visão terrena. Os nossos olhos não podem estar nas coisas desse mundo. Os nossos olhos têm que estar para o alto, irmãos, contemplando a Cristo. Você se lembra que ele disse aqui de Estevão? Estevão foi o primeiro que viu a visão celestial, que viu Cristo na sua glória. Como foi que ele disse pouco antes dele ser apedrejado? Eis que vejo o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Ele foi o primeiro que viu essa visão celestial. A visão que veio sobre ele e mudou a vida de Estevão. E mudou também a vida de Paulo. Uma visão ampla, uma visão que eu e você tem que ter do Senhor. Se você abrir aqui em João, irmãos, capítulo 20. João capítulo 20, o versículo 6. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Aqui quando Pedro entra naquele momento em que ele se deparou com os lençóis que estavam ali, mas ele viu um detalhe que chamou a atenção: o lenço que estava sobre a cabeça do nosso Senhor, que foi colocado à parte. O que aconteceu aqui? Ele viu isto, mas ele não acreditou, ele não creu na mesma hora. O Senhor tinha ressuscitado. Agora o verso 8, nós entendemos aqui: entrou também o outro discípulo. Quem é esse discípulo, irmão? João, o próprio escritor do Evangelho, está dizendo dele mesmo. Entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Você vê uma diferença. Pedro viu e não conseguiu crer na mesma hora. O Senhor precisou tratar ainda com Pedro para ele poder crer nesse fato. João não, ele viu na mesma hora e creu. Ele pôde compreender todas as palavras que o mestre tinha dito a ele: que eu vou morrer, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. E João creu. Por que nós temos a certeza disso, irmão? Porque quando João escreve a sua primeira epístola, vamos abrir ali, irmãos. Primeira epístola de João, o capítulo 1, o verso 1 e o 2. Olha o que o João diz aqui: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai,
e nos foi manifestada. Quando João viu aquele momento em que Pedro ali estava também, ele creu, irmãos. Ali ele teve uma experiência de morte e ressurreição com Cristo. João, tão jovem, chamado a ser apóstolo do Senhor, aquele que amava o Senhor, aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Cristo, e aquele que teve uma revelação tão maravilhosa, vendo que Cristo era o verbo da vida. Ele era desde o princípio, que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos, e também as nossas mãos apalparam. Ele estava lá, irmãos, ele foi chamado, ele contemplou o Senhor, ele apalpou o Senhor, ele viu Cristo. Ele viu Cristo, irmãos, ele viu o Messias em Jesus. Ele viu, irmãos, aquele que era antes do princípio, ele viu, foi revelado a ele, os seus olhos foram abertos, ele teve essa visão celestial de Cristo, irmãos. Por isso que ele escreve essas palavras tão preciosas para nós, tão maravilhosas. Diga aos irmãos, há somente uma visão, somente uma. Não há visões, há uma visão, irmãos. Abra, por favor, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12. Quero explicar aos irmãos aqui. Há apenas uma visão celestial na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 12. É dito assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Como entender aqui que o Paulo disse aqui? O Senhor disse aos irmãos que existe só uma visão. Aqui Paulo vai contar detalhes da única visão que ele teve. A única visão. Que foi a visão de Cristo glorificado. Irmão, nós entendemos essa passagem. Nós já lemos ela muitas vezes. Que Paulo está contando dele mesmo. E ele tem um cuidado tão grande para dizer daquilo que aconteceu com ele. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Não sei se no corpo, fora do corpo, isso não sei, mas Deus sabe, ele diz. E que ele viu coisas inefáveis, que não era lícito nenhum homem ver. Você imagina, irmão, o que Paulo viu, o que ele viu. E mostra para nós que ele, quando volta desta visão tão maravilhosa, foi posto um espinho na sua carne. E ele orou 3 vezes ao Senhor. E o Senhor dizia para ele, não. Orava mais uma vez, não. Orou outra vez, aí Deus disse para ele assim, não. A minha graça te basta, Paulo. Por isso, meus irmãos, nós não temos um evangelho doce em nós, que faz só aquilo que eu e você quer. Nós temos um evangelho que nos fere e nos rasga. É esse evangelho que nós temos, irmãos. O grande apóstolo Paulo, aquele que curou muitas pessoas, expulsou demônios, fez tantas coisas, orou para o Pai, para ser tirado esse espinho da carne. E Deus disse para ele, não, Paulo, a minha graça te basta. Entende, irmão? O que é isso? O que é estar em Cristo, irmão? O que é estar crucificado com Cristo? O amor de Cristo nos constrange? Nos constrange, irmãos. Julgando a isto todos nós. Se um morreu por todos, logo todos morreram, irmão. Isso é uma realidade. Mas se nós morremos, nós não vivemos mais para nós. Amados irmãos, nós temos que compreender que a nossa vida com o Senhor não é mais para nós, irmãos. É para Ele. Tudo é para Ele. Nós fomos regenerados para viver para Ele, irmãos. Não para nós mesmos. Se os nossos olhos foram abertos para essa verdade, nós vivemos para a glória dEle, irmãos. E nós não estamos isentos de acontecer nada na nossa vida. O cristão não é blindado, irmão, com
a armadura de ferro onde não acontece nada com você. Jesus não iludiu nenhum de nós quando Ele nos chamou. Não. Isso nós não podemos dizer para Ele isso. Porque Ele disse para todos nós que nesse mundo nós teríamos aflições. Por que nós queremos somente as coisas boas, momentos felizes, alegres? Pô, hoje eu sou cristão, por que eu preciso sofrer? Por que eu vou sofrer? Por que eu tenho que padecer por amor ao Senhor? Qual foi o evangelho que Ele veio nos anunciar, irmãos? Precisamos analisar todos esses fatos que nos levam a essa realidade. Ser um cristão, meu amado irmão, é ser uma nova criação. É isso que é ser um cristão. Precisamos entender. Se você abrir aqui João, Evangelho de João, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 11. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós olhamos para o povo, é um povo que o Senhor procura, é um povo de visão, irmãos. Se você olhar para a vida de Noé, Abraão, Moisés, e também os apóstolos, foram homens de visão. Vou explicar melhor para os irmãos. Abel viu o melhor sacrifício. Noé viu a arca. Abraão viu a cidade que tem fundamentos. Moisés viu o tabernáculo. Davi viu o templo. Isaías viu o Senhor no templo. Daniel viu a vinda do rei. Zacarias viu o candeeiro de ouro com 2 oliveiras derramando ouro no candeeiro. Pedro viu o lençol branco vindo do céu cheio de animais e criaturas. Paulo viu este homem celestial, Cristo, o cabeça. João viu 7 candeeiros e o Filho do Homem no meio, e finalmente viu a nova Jerusalém. Homens de visão, nós também temos que ser assim, irmãos. A única visão que eu e você tem que ter é de Cristo, irmãos. A visão que vem e tira por completo os nossos olhos deste mundo, irmãos. Tira. Se a visão nós estamos olhando para Ele, nós ainda estamos olhando para o mundo, irmãos, nós não estamos ainda compreendendo qual é a visão celestial para nós. Para que nós somos chamados a ter uma nova vida em Cristo? Para quê, meus irmãos? Temos responsabilidades com isso. Esta palavra que veio até nós, que nós já estamos crucificados com Cristo, e nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós, isso é uma responsabilidade em nós, irmãos. Isso não é brincadeira, não. Isso tem responsabilidades em nós. É maravilhoso contemplarmos essa verdade, onde nós estávamos perdidos, e Ele pela sua graça nos salvou. Agora Ele nos salvou para quê, irmãos? Para vivermos do jeito que nós queremos? Não. Ele nos salvou para vivermos segundo a sua vontade, não a nossa. Porque a nossa foi crucificada com Ele, irmãos. Se Ele abriu os nossos olhos para Ele, nós contemplamos apenas o Senhor na sua glória. Esta é a visão que nós temos que ver do Senhor, irmãos. Nós temos que sair, irmãos, de uma vida superficial com o Senhor. Nós temos que parar de viver de pensamentos e testemunhos de outros e ter os nossos próprios testemunhos com o Senhor, as nossas próprias experiências com Ele, irmãos. É dito por aí afora, e eu concordo com esse irmão, que hoje nós estamos vivendo a pior geração de todos os cristãos de todos os tempos. Eu concordo com esse irmão, porque existe uma frieza, irmãos. O amor
não está tendo mais no meio dos irmãos, aonde nós sofremos um pelos outros, aonde nós desejamos que esse crescimento venha até você, mas venha até os outros irmãos também, que o amor ao Senhor aumente. Irmãos amados, nós temos um chamamento tão maravilhoso por Cristo, um chamamento precioso a contemplarmos esta realidade. Esta visão, irmãos, não é palavras. Não importa o tipo de visão você veja, sonho que você tenha. Em essência, a visão celestial é Cristo e a sua igreja. Isso, irmãos. Ele é tudo para nós. Ele é o que nos alimenta. Ele é o que nos sacia a nossa sede, irmãos. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso tudo, irmãos. Tudo está em Cristo e Cristo está em nós. Você acha que nós precisamos de mais alguma coisa, irmãos? Esta frieza que tem acontecido é natural de que Cristo disse à sua igreja que o amor de quase todos esfriaria, irmãos. Mas aquelas palavras que ele disse, revelado ao apóstolo João, da igreja de Laodiceia, isso não faz o seu coração agitar com isso, irmão? Quem dera você fosse frio ou quente. Mas você não é, você é morno, irmãos. Eu estou a ponto de vomitar-te você da minha boca. Irmãos, essas palavras, ela tem que ferir os nossos corações. E não nos afastar do Senhor, e sim, nos aproximar do Senhor. Senhor, eu preciso de uma experiência mais profunda com o Senhor. Me tira da superficialidade e me leva às profundezas que estão em Cristo Jesus. Isso tem que ser um desejo nosso, irmão. Ele não vai fazer isso em nós se não for desejo do nosso coração. Qual era o desejo de Paulo? Paulo teve a visão da igreja, do corpo da igreja. João teve a sua visão, Pedro também, quando ele escreve a sua segunda carta, que nós somos pedras vivas, colocadas umas sobre outras. Essa foi a visão também que Pedro teve, depois de ser tratado com o Senhor. Tão maravilhoso, irmão. Nós temos que entender que esta visão não é palavras, irmãos. Não importa o tipo de visão que eu e você tem, sonho. Em essência de tudo isso, a visão celestial é Cristo e a sua igreja, irmãos. Isso define para nós. Os evangelhos nos mostram Cristo. Atos nos mostra a história de Cristo e a igreja. As epístolas nos ensinam o que Cristo e a igreja são. E o Apocalipse consuma na Nova Jerusalém, onde Cristo é tudo em todos. Uma linda história de amor. Maravilhosa história. Aquela visão que também depois João teve de Cristo. Ele na sua glória, passeando entre os candeeiros de ouro. Quando ele viu toda aquela visão que Cristo apareceu para ele, com os olhos como chama de fogo, os cabelos brancos como a neve, da saída da sua boca uma espada de 2 gumes. Quando ele viu, ele caiu como morto. E o Senhor vem até ele, põe a sua mão e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, eis que estou vivo pelo século dos séculos. Irmão, isso não enche teu coração de alegria, irmãos? Que nosso amado Senhor entrou na morte e destruiu o poder da morte, irmãos. Nós somos vitoriosos por isso, irmão. Não somos vitoriosos porque nós fazemos algo, foi porque Cristo fez tudo para nós, irmãos. Precisamos sair da superfície do conhecimento do Senhor. Precisamos sair, irmãos. Precisamos desejar que o conhecimento dele aumente em nós. Que a vida dele cresça em nós, irmãos. E sairmos dessa superficialidade que tem atrapalhado a vida de muitos irmãos nesses dias de hoje. A superficialidade tem atrapalhado, irmãos. Ele não nos chamou para vivermos na superfície, irmãos.
Ele chamou para termos comunhão perfeita com Ele, conhecimento aos pés do Senhor, desejo de conhecê-lo acima de todas as coisas, irmãos. Foi para isso que Ele nos chamou. Vamos abrir aqui em Efésios, irmãos, capítulo 1. Efésios capítulo 1, o verso 20. O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amados irmãos, com este texto, nós podemos compreender que Ele é o cabeça de tudo, aonde Ele concedeu ao seu corpo a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. O desejo dele, irmãos, é tornarmos semelhante a Ele, ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Tornar eu e você semelhante ao seu Filho Jesus. E isso é maravilhoso para todos nós. Aonde um dia Ele vai convergir todas as coisas no amado. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que Ele abra os nossos olhos para Ele. Que nós possamos contemplar somente Cristo e este crucificado. E ter a certeza no nosso coração que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar, irmãos. Amado Pai, graças te damos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo em que passamos aqui, em torno de Cristo Jesus. Continue, Pai, a falar com todos nós. Abra os nossos olhos, Senhor. Venha sobre nós pelo Teu Espírito e nos ajuda, Senhor, a vivermos uma vida digna ao Senhor. Para que o desejo do nosso coração seja conhecê-lo mais e mais. Aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Por isso, meu Pai, nos ajude a estarmos todos os dias da nossa vida desejando Te conhecer mais e mais. Desejando, Senhor, que o caráter do Teu Filho Jesus Cristo seja formado em nós. Desejando que o trabalho da cruz seja fundamental na nossa vida, para que nós possamos compreender com uma mente renovada qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, irmãos. Ó Pai, nós agradecemos a Ti por esse momento tão glorioso de estarmos aqui diante de Ti. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.